Bom, então nós temos também o comprimento de um arco de circunferência, né? Que é justamente, ó, eu quero agora medir um arco qualquer. E aqui, esse probleminha aqui pergunta pra gente, né? Quanto mede o arco em questão? Qual é o arco? Esse arco aqui é L, né? Quanto mede ele? Tipo assim, tudo bem, ele está atrelado a um ângulo. Tá, mas vamos supor que nós temos uma circunferência, preenchemos ele, contornamos ele com barbantezinho, ela com barbantezinho, e eu cortei exatamente nesse ponto aqui e peço, tá, quanto que vale esse L agora, tá? Então, algumas coisas que a gente tem que notar. Ó, esse segmento aqui vale R, que é o raio, esse segmento aqui também vale R, que é o raio, e bom, tem um ângulo central aqui, alfa, né? E isso está atrelado a esse arco aqui. Mas como é que a gente calcula? Bom, vai depender de se o ângulo é dado em graus ou radianos, que a gente já viu que eles podem ser representados dessas duas formas, tá? E a gente vai ver pelas duas formas. Se esse ângulo aqui, alfa, tiver dado em graus, a gente vai fazer assim, ó. Vai associar o comprimento aos graus. Como? Bom, o comprimento total da circunferência é 2πr, que a gente acabou de ver, né? O perímetro dela, o 2πr. E o 2πr está associado a que ângulo? 360 graus, que é o ângulo de uma volta inteira. Beleza? Beleza. E qual é o comprimento que eu quero agora? O comprimento que eu quero é o L. Eu quero saber quanto que mede esse arco aqui, tá vendo? E qual é o grau que está associado a ele? Alfa, que é esse ângulozinho aqui. Tá vendo? Com essas informações eu monto uma regra de 3. Então o que eu associei? O comprimento aos graus, tá? O comprimento ao ângulo central em graus. E eu vi que, ó, o 2πr está para 360 graus, que é uma volta inteira. O perímetro da circunferência toda está para o ângulo da volta inteira. Assim como o arco que eu quero, o comprimento de arco que eu quero, está associado ao ângulo que forma ele aqui, tá bom? Fazendo uma regra de 3 que eu vou fazer, vou multiplicar cruzado. Beleza? Então, bom, aqui a gente vai ter aqui, ó, 360 vezes L é igual a 2πr vezes alfa. Se eu quero saber só quem é o L, né, que é o comprimento do arco que eu quero, o 360 passa para lá dividindo. Então a gente vai ter aqui, o comprimento do arco que a gente quer é 2π vezes R vezes alfa dividido por 360. Claro, aqui é uma formulazinha, tem muitas informações, muitas letras, mas quando a gente trabalhar com números, estiver resolvendo exercícios, isso aqui vai fazer mais sentido, tá bom? É claro que vocês poderiam cancelar também aqui o 2 com 360, né? Ficaria πr alfa em cima e 180 graus embaixo, tá bom? Mas a formulazinha é essa. Mas e se o ângulo central for dado em radianos ao invés de graus? Bom, vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer, só que agora a gente vai associar o comprimento aos radianos, né? A radianos e não a graus. Então, o 2πr vai estar para 2π, né? Que é a volta inteira, né? Sabendo que π vale 180 graus, né? Radianos. E o L vai estar associado ao alfa de novo. Vamos multiplicar cruzado. E a gente vai ter aqui 2π vezes L é 2πr vezes alfa. Bom, então a gente tem que o L é 2πr alfa dividido por 2π. O 2π passou para lá, dividindo, não é isso? Bom, posso cortar esse 2π com esse 2π. Então, se o ângulo central for dado em radianos, esse arco, vai ser encontrado na forma R vezes alfa. Vou pegar o raio e multiplicar pelo ângulo que aqui está formando ele, beleza? Já aqui não, ó, vai ser 2πr vezes alfa dividido por 360 graus, beleza? Tenham em mente essas duas formulazinhas, com exercícios vai ficar mais claro, tá bom? E a gente vai ver como é que funciona. Bom, e agora os exercícios, só para a gente fixar. Primeiro, para realizar um teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros. Então aqui ele deu o diâmetro para a gente de 120 metros e já disse que a praça é circular. Informações importantes. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça percorre, e aí ele quer saber 9 voltas ao redor dessa praça, ou seja, quer saber 9 vezes o perímetro, né? Nós temos lá uma praça circular. Se a pessoa der uma volta, ela percorreu o perímetro uma vez. Para dar 9 voltas, ela percorreu esse perímetro 9 vezes. E olha só o que o problema fala para a gente, dado π igual a 3. Aqui ele disse para a gente, use o π igual a 3, então lá a gente vai substituir o π por 3, quando a gente estiver resolvendo. Beleza? Então, bom, a primeira coisa que a gente tem é, ele deu o diâmetro para a gente, né, que é o 2 vezes o raio, que mede 120 metros. Né? Ele falou aqui, diâmetro mede 120 metros. Então o diâmetro, que é 2 vezes o raio, é 120 metros. Informação dada. A gente tem que uma volta vai ser o quê? Vai ser o perímetro da circunferência. Vai ser o comprimento da circunferência.
que é o 2πr, beleza? Então, uma volta, eu posso, aqui ó, só reescrevendo, ó, π vezes 2r, tá vendo? Ó? 2 vezes π vezes r é a mesma coisa que π vezes 2 vezes r. Por que eu botei assim? Para ficar mais fácil de ver que aqui, ó, esse 2r na verdade é o diâmetro aqui, ó. Tá vendo? Então, uma volta é o quê? É π vezes o diâmetro. Tá vendo? π vezes d. E o d, a gente sabe quanto é. Se ele quer 9 voltas, ele quer 9 vezes isso aqui. Ó, uma volta é dado por isso aqui. E 9 voltas é 9 vezes π vezes d. Ah, por que eu já não substitui aqui, substitui 120 aqui? Bom, porque é mais fácil a gente substituir tudo no final e achar a resposta no final para não poluir nosso problema. Tá bom? Deixando indicadinho, não tem problema, a gente não vai se perder. Ó, a gente achou que uma volta, né, vale π vezes d. E a gente vai ter que 9 voltas é justamente 9 vezes isso aqui, que é 9 vezes π vezes d. E ele diz pra gente, o π igual a 3 e o d a gente sabe quanto mede. Então, 9 vezes π vezes d é, na verdade, 9 vezes 3 vezes 120. Isso a gente acha 3.240 metros. Então, é essa distância que a pessoa percorre ao redor da praça, tá bom? Da praça circular. Se ele pedisse uma volta só, a gente faria. Se ele pedisse, 7 voltas, enfim. Nesse caso aqui, acabou o problema. Viu? Ele deu aqui ó, a maior parte das informações no enunciado. Só bastou a gente montar e ver aqui, ó, o diâmetro aparecia aqui, ó, 2πr é a mesma coisa que π vezes 2r. Beleza? Bom, mais um exercício. Encontre a medida do comprimento do arco AB, indicado na figura, e aqui ele já pediu para a gente usar, ó, π igual a 3,14. Tá vendo? No outro foi 3, nesse foi 3,14. Ele pode fazer isso? Claro que pode. O problema, quem criou foi ele, e faz do jeito que ele quiser. Tá bom? Então ele está querendo, ó, a medida desse arco aqui, ó, AB, tá? Com π para 3,14, sabendo que ó, o raio é 30 centímetros e o ângulo central é 150 graus. Então o ângulo aqui ó, foi dado em graus. Então como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente sabe, né? Raio é 30 centímetros e o ângulo central é 150 graus. Isso são informações bem importantes. Então a gente vai associar o comprimento do arco que a gente quer aos graus. Então a gente tem que 2πr, que seria a circunferência inteira, né? Está associada a 360 graus. E, bom, L, que vai ser o tamanho do arco que a gente quer, está associado ao ângulo central dado no problema, que é o alfa. Só que quem é o alfa? 150 graus. Então, vamos fazer as coisas com calma. Então, comprimento para graus, a gente tem que, ó, 2 vezes π vezes r, botei aqui, ó, 2 vezes π, o π é 3,14 e o r é 30 centímetros, graus, 360 graus, que é uma volta inteira. L vai continuar L, porque é o arco que a gente quer achar, beleza? Associado a 150 graus, que é o ângulo central aqui que ele deu pra gente do arco, beleza? E agora é multiplicar cruzado e fazer contas. Bom, aqui eu já cortei os zeros, tá? Desse com esse. Posso fazer isso? Posso, porque ó, esse está multiplicando com esse e esse está multiplicando com esse. Então eu posso cortar, ó, em cima, o de cima com o de baixo, ou da esquerda com a direita. Nunca posso cortar os da diagonal, porque eles estão sendo multiplicados, tá bom? Os outros estão sendo divididos. Esse divide com esse e esse divide com esse, mas esses dois aqui multiplicam. Quando a gente arma na forma de equação fica mais claro. Então, ó, eu vou multiplicar isso aqui com 15 e o L com 36, não necessariamente nessa ordem, tá? Então a gente tem que, ó, 36 que sobrou aqui vezes o L é igual. Aqui eu já fiz, tá? Já resolvi. Ficou 188,4 vezes esse 15 aqui. Bom, eu quero saber quem é o L, né? Então esse 36 vai passar para lá dividindo. Primeiro eu fiz essa multiplicaçãozinha aqui para ficar mais simples. Multipliquei 188,4 por 15, 2.826. E agora sim vou passar o 36 dividindo, beleza? Então L fica 2.826 dividido por 36. Isso nos dá 78,5 centímetros. Por que centímetros? Porque ó, a medida dada aqui é centímetro. Então, a medida que eu vou encontrar para o arco é centímetro. Tenha sempre em mente isso, tá? Se ele não der medida nenhuma, a gente vai meter uma unidade de comprimento aqui, tá bom? Mas é basicamente assim que vai aparecer, tá? Esse exercício parece um pouco confuso, porque são muitas informações, mas é só olhar o desenho, anotar as informações relevantes e ir substituindo, fazendo com calma, tá bom? Bom, e para a gente finalizar, nós temos aqui um exercício do Enem que diz pra gente, ó, a figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Então a gente está vendo, ó, esse carrossel aqui visto de cima, tá vendo?
Isso aqui, ó, nós temos uma circunferência aqui e outra circunferênciazinha aqui. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros. Os cavalos são cada pontinho desses aqui. E ocupam circunferências de raio 3 metros e 4 metros. Então ele está falando para a gente, ó, 3 metros e 4 metros. A gente já sabe que, ó, a circunferência mais interna é a que tem o raio menor. E a mais externa é o que tem o raio maior, né? Porque justamente ela é maior. Então o raio dessa aqui de dentro vai ser 3 e o raio dessa aqui de fora vai ser 4. Isso é importante, tá? Respectivamente. Ambas centradas no ponto O. Então as duas circunferências têm como centro esse ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Então o carrossel vai dar 10 voltas em cada seção, ou seja, ele vai percorrer 10 vezes o perímetro. É isso que ele está falando pra gente, tá? Percorrer o perímetro uma vez ou dar uma volta. E aí pergunta pra gente, ó, quantos metros uma criança sentada no cavalo C1, que é essa aqui, percorrerá mais que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Use 3 como aproximação para π. Então ele está falando, ó, uma criança que está sentada no C1 e deu 10 voltas e parou em C1 de novo, porque são 10 voltas perfeitas, né? Quantos metros ela percorreu a mais que essa criança aqui no C2, que também vai dar 10 voltas, só que ela está na circunferência mais interna, tá bom? E ele fala pra gente, ó, use 3,0 ou 3 como aproximação para π. Beleza? Então ele jogou várias informações que a gente tem que organizar. E aqui tem as opções, né? Então, ó, um fato, uma curiosidade que a gente não tinha falado ainda, é que essas circunferências aqui são concêntricas. Isso quer dizer que elas têm o mesmo ponto como centro, são centradas no mesmo ponto, tá? A gente vai chamar que a circunferência mais externa e a mais interna são concêntricas porque têm o mesmo ponto central, o ponto O. Beleza? Isso aqui é só uma informação adicional. Vamos partir para o problema agora. O que a gente vai fazer? A gente tem que calcular 10 vezes o perímetro de C1, calcular 10 vezes o perímetro de C2, calcular a diferença percorrida e marcar. É basicamente isso. Então, bom, uma seção tem 10 voltas. Foi isso que ele falou pra gente, correto? Então, olha só. O C1, em uma volta, o C1 é a circunferência mais externa, tá? É a criança lá fora. Uma volta ela vai percorrer quanto? 2πr, só que πr1, tá? Chamei de R1 o raio da circunferência, vamos chamar C1 aqui, ó, que é a mais externa, tá bom? Então, uma volta é esse perímetro aqui, que é o 2πr, só que πr1, beleza? E olha o que ele fala pra gente, raios de 3 e 4 metros e 3 como aproximação para π. Então, eu sei que o π aqui eu vou substituir por 3, e sei que esse raio 1 aqui, já que eu estou falando do C1, que é a mais de fora, que é a maior, esse raio 1 aqui vai ser o 4, tá bom? Então, em uma volta vai ser 2 vezes 3 vezes 4, que ela vai percorrer, que vai ser 24 metros. Isso em uma volta. Só que quantas voltas tem uma seção? 10 voltas. Então, eu vou pegar, multiplicar por 10, vou achar que a criança 1 percorreu 240 metros. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo, só que agora para essa criança C2 aqui, que está na circunferência mais interna, na menor, né? Então, o que vai mudar? Aqui o raio não vai ser 4, vai ser 3, né? Então, ó, a criança C2 em uma volta percorre 2π vezes R2. R2 eu estou chamando de 3 metros, tá? O π continua sendo 3, vale para as duas. Então, em uma volta ela vai percorrer 2 vezes 3 vezes 3. Isso dá 18 metros. Só que uma seção tem 10 voltas, eu vou pegar e vou multiplicar por 10. Isso vai nos dar 180 metros. Só que o que o problema pergunta para a gente? Quantos metros uma criança sentada no C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2? Então, ele está querendo saber a diferença percorrida. Acabamos de calcular quanto que uma criança no C1 percorreu, quanto que uma criança no C2 percorreu, e agora a gente vai calcular a diferença, que é justamente 240 menos 180. Repare que ele não quer, ó, a distância entre eles. Ele não quer essa distância aqui, ó, C1, C2. Ele está falando a distância percorrida a mais. Já que ela está mais fora, né? Está mais na parte externa, ela deu aqui as mesmas 10 voltas que a outra. E como o raio aqui é maior, ela percorreu um pouquinho mais. E é justamente isso que a gente vai ver, tá bom? Então, a diferença pedida pelo problema é justamente esse 240 menos esse 180. Isso dá pra gente 60 metros, letra B. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, não hesitem, podem procurar a gente, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês e seguimos juntos. Um beijo, um abraço e até a próxima.